Tava na igreja, o pastor tava falando sobre eh, instruir a criança, né, no caminho que deve andar, e também sobre os pais, né. Tem um versículo que diz, né, ele falou primeiro: "Honra teu pai e tua mãe", né, que é o primeiro mandamento com promessa. Dia dos Pais. E também falou sobre os pais não incomodarem os filhos. Ai, ai. Bom, parando pra pensar nisso, eu tava pensando, né, se fosse me dar um conselho, qual conselho eu daria, né? Porque ele falou também sobre outras situações e problemas que geralmente acontecem com a nossa juventude, os jovens se desviar e tal, ir para caminhos errados, uns vão para drogas, outros vão para outras coisas, uns têm ansiedade, depressão, não sei o que e tal, acabam, né, a tirar a própria vida. Então, eh, eu sou um jovem, né, que se for parar pra ver, seria um exemplo, né, porque tô na igreja, não tenho pretensão de sair, de desviar, tô crendo que estou vivendo meu propósito, meu chamado, minha identidade, tô na minha missão. E cara, eu estava pensando o que que me trouxe até aqui, porque eu lembro quando era criança, quando eu aceitei Jesus 3 vezes. Eu morei, se eu não me engano, foi 2 anos e meio em Mato Grosso do Sul. E, se eu não me engano, foi 1 ano e meio eu morei num sítio, e depois eu fui pra cidade. Aí ficou mais 1 ano e meio, não sei, pra dar 2 anos aí. Aí você faz o cálculo do tempo. E nesse tempo que eu fiquei no sítio, eles tinham, nossa, eu lembro de uns boi dentro de umas carre umas sabe aqueles caminhão, sabe? Só que era diferente de um caminhão. Era tipo, eu não vou saber explicar, mas é como se fosse um caminhão de carga, só que com, sabe aqueles curral que tem aquela cerca? Então, é como se fosse, em vez de ser fechado, era como se fosse uma cerca que dava pra ver os boi, dava pra ver algumas pessoas, às vezes, em cima. Então, e eu lembro que nessas indas e vindas de bois e animais, tinha umas caravanas eu posso dizer que é caravanas, que nos levavam para congressos. Nossa, era muita gente, muitos jovens. E eu lembro que eu fiquei com a minha irmã, na parte das crianças, né? Eles tinham um local para as crianças. A mulher começou a pregar sobre Jesus. Eu lembro dela mostrando as cores, né? O vermelho, pecado, preto, branco. E no final ela perguntou, né, se eu queria aceitar Jesus, se as crianças, quem quer aceitar Jesus? Aí eu fui lá na frente. Aí eu aceitei Jesus. Aí depois nós fomos de novo em outro lugar e eu aceitei Jesus de novo. Depois nós fomos de novo em outro lugar e eu aceitei Jesus de novo. Então, pelo que eu me lembro, foram 3 vezes. 3 vezes eu aceitei Jesus. E aceitaria de novo hoje. Aceito todos os dias. E o que que eu percebo, né? Que me fez, que está me fazendo continuar nesse caminho. Eu acho que o primeiro ponto são referências. A primeira coisa que eu pensei foi referências. Tem um versículo que eu estava lendo em Salmos. Vamos ver se eu acho. Salmos, capítulo 37. Que diz, ó, Salmos, capítulo 37, versículo 37. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz. E eu percebo que foi isso que aconteceu comigo. Eu sempre olhei para pessoas que eu julgava, que eu julgo íntegras, né? Pessoas que eu vejo pessoas de caráter. E eu, nossa, eu quero ser que nem essa pessoa. Então eu aprendo com ela.
aprendo e melhoro com ela. Alguns dizem que é a famosa modelagem, né? Você se adaptar. E isso é um dos pontos que fazem com que eu permaneça até. A Bíblia diz, deixando as coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo que é Cristo. Também nunca tirei os olhos de Cristo, sempre estive convicto, é isso que eu quero. E até o fim da minha vida, creio eu que estarei até, até na glória. O interessante foi no dia do meu batismo. No dia do meu batismo eu tive como se fosse uma imagem, sabe? Quando você vê uma imagem, é, sei lá, um trailer da sua vida, só que muito rápido e é como se você pulasse pro final. Então, é como se eu tivesse a certeza e a convicção de que eu seria cristão pro resto da minha vida. Então, assim, é algo que eu tenho dentro de mim que eu não pretendo sair, porque pelo discernimento e conhecimento que eu tenho, Deus me deu, melhor dizendo, porque sem Ele, é Ele que dá o entendimento e o conhecimento. Eu percebo que é melhor estar com Deus. Eclesiastes diz. Olha o que Eclesiastes diz. Se não me engano, está em Eclesiastes capítulo 7. Não. Ah, que fala sobre. Onde está falando sobre o rei? Aqui. A obediência devida ao rei. Chega um momento que ele fala que é melhor ser justo do que ó. Aqui mesmo, ó. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e apesar disso ter vida longa. Mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus. Então aqui ele já está dizendo que as coisas serão melhor para quem teme a Deus. E eu vejo isso, né? Eu percebo que, embora o ímpio prospere, né? Como tem um salmo, se não me engano, de Asaf, ele fala sobre isso. Nossa, eu vi os ímpios prosperar e eu aqui, sofrendo. Pra quê, né? Sacrifício, né? Que a obediência gera. E Deus, ele mostra o fim deles. Aí Asaf ficou, às vezes a gente observa só a aparência, né? Só o que tá fora, mas Deus vê o que tá dentro. E isso inclui também o presente. Às vezes a gente só vê o que tá vendo aqui no presente. Mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E geralmente a fé aponta para algo futuro que nós esperamos, uma promessa de Deus. Então você imagina, no futuro, esperando. E Asaf, ele entendeu, né? Que é melhor permanecer. Salomão diz, é melhor o fim das coisas do que o início delas. Eu amo a sabedoria, o conhecimento, estudar, aprender. É uma das coisas que eu vou levar pro resto da minha vida. E é isso, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Tem um versículo que diz em Salmos, né? Como um jovem pode manter pura a sua conduta? Aí, se eu não me engano, está escrito obedecendo a Deus. Acho que está em Salmo 119. Vamos ver se eu marquei. Tum, tum, taram, tum, 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 taram, tum. Eu acho que eu não marquei. Mas se eu não... Aqui, eu achei.
Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a palavra. Vivendo de acordo com a tua palavra. Então, isso aqui é impressionante. Olha o que ele diz também. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então é isso. Agora, por mais que eu tenha referências, né? O que me mantém é a minha crença. Eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Eu recebi o amor. Eu acho que uma das coisas que me fizeram aceitar Jesus foi, sei lá, eu acho que foi o amor, o sacrifício dele. Eu entendi o que a moça falou. A moça falando, Jesus morreu por você. E eu parei um pouco para refletir, né? Quando eu era criança, sei lá, uns 7 anos. Bom, e a moça falou, e eu pensei, né? O que essa moça tá falando, o tanto de gente, as pessoas ao redor, o tanto de pessoas que acreditam nisso. Aí eu fui naquela teoria do se todo mundo vai. Ou seja, eu senti que ela não estava mentindo. E eu também sentia. Eu fui também pelo que os outros, né? Minha mãe e meu pai também acreditavam, o tanto de pessoa que estava ali. Não poderia ser mentira, a não ser que todos estivessem errados. Mas eu acredito que o que mais me atraiu foi o amor dele mesmo. E, cara, eu vou permanecer nesse amor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E vou permanecer até o fim dos meus dias. Buscar me santificar mais, etc. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Curta, comenta, compartilha, hype o vídeo e continue me acompanhando para mais conteúdo de sabedoria, conhecimento da palavra e comunhão com Deus. Tchau.